Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Eu sou a Maíra Tangerino e hoje nós vamos mergulhar no universo da inovação educacional. Eu estou recebendo aqui um convidado que transita com maestria entre os pixels do design e o giz da sala de aula. Ele é especialista em transformar tecnologia em ferramenta de aprendizagem real. E eu já fiz aqui um combinado com ele, né? Que eu vou começando mandando a primeira pergunta aqui para ele, tá? Braulio, você tem uma trajetória de mais de 15 anos no Senac. Você une comunicação, tecnologia e educação. Eu gostaria que você nos contasse, né? Como que o seu olhar do audiovisual, acostumado a ir aprender atenção através do movimento e da estética, transformou a sua forma de ser professor e entender o ritmo de uma aula. Braulio Marcondes, professor Braulio, com muita honra, com muito orgulho, seja bem-vindo aqui ao Conversa de Classe. Oi, Maíra, tudo bem? A honra e o orgulho aqui é todo meu, pode apostar, tá? Estou bem feliz de estar aqui, feliz com o convite. E para a gente ser objetivo, você vai ver que eu costumo tentar ser objetivo, né? Você falou muita coisa já na primeira pergunta, você falou da questão da minha formação, você falou da questão do como eu uso o audiovisual, né, o design na sala de aula, da questão da atenção, que eu acho que hoje é uma das coisas que a gente mais discute na sala de aula, né? Essa disputa da atenção, né, com os famosos gadgets aí, né, tablets, celulares, relógio de pulso, hoje é difícil. Mas é interessante, eu estava aqui pensando que a minha formação primária não é ser docente, né, só a última pós que eu fiz que é relacionada à educação. Toda a minha trajetória, ela vem sendo feita, olha, tô cometendo uma gafe aqui, uma mentira, porque eu fiz 2 anos de química licenciatura, né, antes de qualquer coisa, assim. Mas só passava nas aulas de licenciatura. Parte de cálculo lá, de fazer as coisas todas, zero. Mas aí eu fui fazer rádio e TV, né, que é um curso de comunicação. E, por fim, caí na sala de aula, né, terminando, como você disse, são 15 anos já, fiz 15 anos de Senac agora, no comecinho do mês, né, comecinho de março. E é interessante pensar como a aula é um filme, né? Como a aula, ela pode ser ou então talvez um capítulo de um seriado, né? Quando a gente vai produzir um vídeo, você deve saber bem como jornalista e tal, que a gente passa por necessariamente 3 fases, né? A gente passa pela pré-produção, pela produção e pela pós-produção. E o professor, ele faz isso, né? Ele pré-produz a aula dele, que é aquela preparação, né? Aí a produção quer estar lá e tentar resolver aqueles problemas, que o docente sabe disso, né? Ele, por mais que ele prepare a aula, chega no dia, aquele aluno que você vai usar ele de gancho falta, né? A lousa, que você citou, o giz, que a gente já não usa mais, ela quebra, né? O projetor não funciona, a internet cai, enfim, aí a produção que é a bagunça ali, né? De fazer as coisas. E a pós-produção é o depois, é a hora que, no filme, no caso, é onde a gente vai editar, vai pincelar, vai consertar os erros. E é isso, depois da aula, o professor ele acaba pensando, né? Pô, o que eu poderia fazer melhor aqui? Vamos consertar, vamos puxar mais um capítulo, vamos estender esse filme, vamos diminuir esse filme. Voltando, então, acho que essa é uma forma que eu uso bastante a minha formação, né? Do audiovisual, depois eu fui fazendo outras pós aí, direção de arte. Hoje eu me considero talvez até mais docente do que um editor de vídeos, um motion designer, mas ainda continuo uma empresa, né, que trabalha essa parte de vídeos e animações, e estou sempre tentando usar essas estratégias mesmo, né, fazer uma introdução rápida na aula para já prender a atenção, passo um conteúdo mais denso, corto um pouco, né, levanto o ritmo, abaixo o ritmo, a hora que eles estão mais em silêncio, e é por aí. Braulio, que experiência riquíssima, né? Eu sempre falo assim para o pessoal que quanto mais híbrido a gente tem nosso pé aí na educação em outras Perfeito. áreas, e isso tem um impacto assim incrível no ensino, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta meio provocadora, vai, para a gente começar aqui as provocações, né? Bora. Hoje em dia, a produção de vídeos, ela também
tem usado a inteligência artificial, né? E a gente sabe que a IA, ela dá um certo receio aí, né, nos educadores, como se isso Uhum. estivesse substituindo, né, o papel docente. No seu ponto de vista, como que o uso estratégico dessas tecnologias, né, pode, na Ó, verdade, devolver o tempo necessário para exercer a humanidade, a sensibilidade pedagógica do professor, ao invés de mecanizar a aula? Como que é isso na sua visão? ó, pergunta assim, né, que tá todo mundo discutindo agora. Eu sempre comento com os meus amigos, docentes ou não docentes, né, nas rodas de conversa, que a gente é uma geração, rapaz, como que eu posso dizer? Não é a palavra não é sortuda, mas a gente está vendo muita coisa, né? A gente viu o surgimento da internet, que foi uma virada, né, de chave. A gente viu uma pandemia, que foi uma virada de chave. Quanto tempo que uma geração não viu uma pandemia? A gente está, infelizmente, muito pouco de ver uma guerra mundial, né? E faz quanto tempo que não tem? Essa é a parte que eu torço para que não aconteça, né? E aí agora a gente está vendo essa revolução da IA. E a gente está no olho do furacão. Ninguém consegue. Eu estudo bastante sobre isso, eu leio, eu converso. Eu sei que me parece que é um caminho sem volta, a não ser que exploda tudo, né? E aí a gente tem que ser não tão negacionista com essas ferramentas, acredito eu, né? E aprender a usar mesmo. Eu acho incrível, eu sei dos seus pormenores, tenho um pé atrás com algumas coisas, mas eu mergulho. Eu sou daqueles que saem fazendo login em tudo quanto é ferramenta, né? Mesmo porque faz parte um pouco da minha profissão. A gente tem que explorar, tem que estar atento, tem que estar na. Também faço parte do comitê de inovação lá no Senac, então não dá para ficar tendo medo de grandes mudanças, né? Eu acho que a gente tem que cair em cima. E eu venho fazendo alguns testes usando a IA generativa. Como assim? Eu não sei, acho que você falou no começo, mas eu sou professor mesmo de ensino técnico, né? Ensino profissionalizante. Eu ensino muito software. E o software, ele é uma coisa que ele demanda muita memória ainda. Assim, eu entendo que muitas outras áreas demandam de memória mesmo, de decorar coisa, né? Sei que é importante o aluno ter o senso crítico, aí vai entrar mais na parte estética. Mas mexer no software demanda, às vezes, decorar atalho, decorar como o software pensa, né? A gente chama de workflow, né? O workflow de um software, ele exige que o aluno entenda coisinhas básicas, atalhos, onde fica determinado botão, qual janela serve para quê e tudo mais. Eu estou fazendo umas brincadeiras, porque hoje em dia está muito, eu acho que é muito exagero até, mas está relativamente fácil criar minigames, criar checklists e criar vídeos usando a IA generativa, né? Então, depois, se você quiser, eu posso até mostrar algumas coisas que eu faço, ou te envio, se você põe na edição, ou compartilha a tela, não sei se roda bem, mas eu estou fazendo, por exemplo, alguns videozinhos com uma linguagem mais para a galerinha lá dos 20 e poucos anos, engraçadinhos, por exemplo, de um gatinho falando por que ficar se estressando usando tal ferramenta se você pode usar a letra C, e aí o gatinho vai, e aí os alunos assistem como são de vídeo, acha bonitinho e guarda, né? É uma forma assim, que eu acho que outros professores, lá no Senac a gente tem um ensino médio também, né? Eles podem se beber dessa fonte, sabe? Criar animações que antes você tinha que comprar animações, talvez, e eram umas animações chatas, você sabe disso, a gente já deve ter mais ou menos a mesma idade aí, e a professora empurrava aquele carrinho de VHS para dentro da sala de aula, e você já falava, ai meu Deus, lá vem aquele vídeo preto e branco, né? Mas hoje não, você consegue criar explosões, deixar aquela linguagem do game que o aluno gosta muito, e aí vem aquela questão da gamificação, que eu gosto, mas tem minhas críticas também, depois a gente pode bater um papo. Mas é isso, então usar a IA generativa, você pode criar um seriado da sua aula, né? Fazer uma playlist de shorts, o jovem consome muito shorts, né? Os vídeos curtos. De repente, fala, olha, tem aqui 5 videozinhos para vocês assistirem hoje, e você faz ali, no prompt, né? Como a molécula de água se junta e tudo mais, a água lá vai montar, e bacana. Essa é uma das coisas da IA generativa que eu tenho testado, usado, assim, estou começando, óbvio, como todo mundo, né? Essas inteligências são novas, a gente está pegando o jeito. E fazendo também essas árvores de habilidades, que eu chamo, também trazendo um elemento do game. Então,
ainda está meio cru, mas a gente gera lá uma checklist, que seria como se fosse a árvore de habilidade no game, para quem não sabe, quem no videogame mesmo. O seu herói ele vai ganhando poderes, enfim, e essa árvore vai crescendo para que você consiga enfrentar novos desafios. A minha intenção é fazer isso, né? Então, assim, aprendi a como editar. Pô, legal, você subiu nessa árvore. Agora eu aprendi como fazer efeitos especiais. Eu subi nessa árvore, eu vou aumentando esses desafios. É uma gamificação? Mas eu não chamo muito, porque eu vou até puxar aqui um pouquinho da minha crítica sobre a tal da gamificação, que está meio na moda, meio em voga, assim. A gente tem que entender que transformar tudo em lazer na hora do estudo talvez não seja a melhor opção, né? Eu acho que tem momentos que a gente tem que entender que a gente está no trabalho, que a gente tem que ser mais sério. Não que você não possa se divertir no trabalho. Eu mesmo, minha sala de aula, eu saio leve da sala de aula, né? Saio de verdade. Assim. Mas que às vezes as coisas são mais... Tem que se focar mesmo e ficar ali mais serião e tal. Nem tudo precisa ser uma grande alegria. E às vezes, o game, eu falo por mim mesmo, o game é meu escape. Então eu não quero ir numa reunião e sentir que eu estou no meu escape ali. Eu quero ter o meu escape lá. Se é que faz sentido. Não sei se eu estou divagando muito aqui, tá? Eu perdi alguma coisa da sua resposta? Saí da Não, sua bravo. pergunta, perdão. Não, que resposta bastante objetiva, assim, e centrada, né, no nosso assunto aqui. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, né, que Por você foi favor. citando o impacto que essas novas tecnologias têm no design de experiências de aprendizagem, Sim. né? Sim. E quando a gente trocou um pouquinho de informações aqui para a gente escrever o roteiro, você falou que o notebook LM te salta aos olhos, Adoro. né? Entre várias tecnologias, é uma que está te saltando, né? Sim. Deixa eu te perguntar, para quem ainda está tateando, vai nessas ferramentas, que está aprendendo a mexer, né? Tá. O que especificamente você acha que, ou a IA no geral, ou até pode ser aí o notebook LM, né? Como que essas Uhum. ferramentas elas organizam o caos da informação ali de um planejamento e Boa. como que elas ajudam a transformar em uma jornada de conhecimento que seja mais fluida para alunos e alunas? Bom, então, sim, primeiro ponto, quem estiver assistindo aí, se vocês ainda não deram uma fuçadinha no notebook LM, principalmente que eu acho que o público seu é um pouco acadêmico, né, o pessoal da pedagogia, né? Por favor, quebrem paradigmas aí, vai lá. A grande vantagem do notebook LM é que você filtra as informações. Então, você evita aqueles devaneios comuns que a IA ainda tem, porque a IA ela vai deixar você feliz. Ela é a pílula da alegria ali, né? Se você não montar o prompt certinho, ela é sua mãe, vai falar que tá tudo bonito. É sua mãe no momento bom, né? Porque sua mãe de vez em quando também não está bem. Aí a da não é sua mãe, não. Ela é aquele seu amigo falso, né? Fala que você tá bem, que tá tudo ótimo. Então, assim, o notebook LM, tô vendo aqui, né? Você tem aí uma trajetória acadêmica bem robusta, né? Mestrado, doutorado e tal. Você pode pegar os seus próprios documentos, subir lá e conversar com os seus documentos. E ele vai resumir isso para você. Então, ele não vai buscar nada na internet a não ser que você queira. Ele vai buscar no seu documento, né? Então, a primeira dica é usar isso, tá? Aí, será que a gente não consegue mostrar o notebook ali, pessoal? Vamos tentar? Consegue sim, se quiser Então, compartilhar, fica à eu vontade. vou, eu vou compartilhar a tela aqui, aí eu vou trocando uma ideia e você. Aí eu agora não estou mais olhando o seu rosto, tá? Se você tiver alguma dúvida ou pedir para eu Claro. e tomar cuidado e dar uma moderada, porque eu me empolgo, tá? Tá bom, mas é muito legal mostrar, vamos lá. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. Ah, perfeito. Então essa é a telinha do notebook ali, é uma telinha tranquila, né? Recentemente aí, eu terminei uma pós, né, de educação online e usei muito aqui para o meu TCC, inclusive. Então subi todas as minhas fontes lá, né? E fui pedindo para ele me ajudar a escrever, ó, todas as minhas fontes e tal. Eu pedi para que ele fosse um professor especificado das coisas que eu queria falar, né, que é o design de experiências, tal, o uso da gamificação, microlearning. Daí ele ia me responder, e ainda pedi para ele ser um pouquinho bem-humorado, um pouco sarcástico e tal. E aí ele foi fazendo aqui comigo, né? Aí eu escrevi um capítulo, subi o capítulo, perguntava para ele se estava bom, se estava ruim, tudo mais, tá? Então essa é uma coisa assim, para estudo. Pô, perfeito, é muito bom mesmo. E aí,
Outras coisas, você perguntou também como é que a gente consegue amarrar o caos, enfim. Então, para a parte de coordenação, que tem ali que, de repente, pô, há coordenadores e coordenadores, né? Eu dei aula numa faculdade chamada Unimax, o cara coordenava, sei lá, acho que 60 professores. E aí você imagina, são quantos cursos, quantos professores e tal. Eu vou dar um exemplo aqui, já lembrando assim, né? Eu usei aqui o plano de curso do Senac, que é um plano de curso que ele é público, ele está disponível na internet. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para ver se a sua instituição permite que você suba. Tem gente ainda com algumas restrições, com as IAs e tal. Mas esse plano, ele tem, sei lá, umas 70 páginas, tá? E ele fala sobre como é o técnico de computação gráfica, todas as UCs. Eu estou rodando aqui do ladinho, tá aparecendo tudo aí, né, Maíra, para vocês? Tá aparecendo sim, Braga. Uhum. Tá. E a carga horária de cada UC e como o cara profissional tem que ser. Beleza. Então, esse é o plano de curso do Senac, ele está aqui, né? E aí, eu subi um documento bem simples para ele, que é o seguinte: a carga horária de cada docente, o horário de cada um, né? Que ele trabalha e tudo mais, quais UCs ele domina. Aqui, ó, é um Excel, simples assim. Tranquilo. Então, assim, o que eu tenho? Os docentes que atuam nesse curso e o plano de curso, lá, gigantesco, que um coordenador tem que ler e os docentes também têm que ler. A questão é o seguinte, aí você vem aqui, deixa eu tirar a janelinha, e ele gera relatórios, né? Então, como eu uso isso aqui, eu já tenho alguns, ele pode gerar um relatório para o coordenador, no caso, com a otimização dos recursos, com a sincronização das qualificações. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. O Rodrigo Reis, que tem 30 horas, ele pode tal. Fala a versatilidade das QTTs, as especialidades dele. É muito show de bola, eu acho, sabe? Eu acho que eu fiquei emocionado. É uma mão na roda, né, Braulio, para a gente que trabalha com gestão, que trabalha com essa organização de informações mesmo, né? Uhum. Exato. E aí, eu estou aqui usando um exemplo pequeno, mas eu poderia ter subido 4 cursos que eu divido com meus colegas. Ele vai te ajudar, é mágico, não é um mágico. Ele não vai, né, de repente, mandar ainda, né? Ele ainda não vai colocar no Outlook para os docentes certinho, para não bater sala, vai reservar sala. Ainda, né? Ainda. Aliás, a gente deve estar muito perto disso se já não tiver algum sistema bem parecido com isso. Mas olha, escala semanal consolidada, então amanhã tal, não sei o que, realiza. E aí ele até dá dicas assim, ó, docente tal tem muito mais versatilidade, tal, então bota ele como docente principal, legal, né? E aí o basiquinho mesmo, que é simplesmente você pedir para ele criar uma tabelinha, né? Que é o C1 tem quantas horas eu preciso, que docente que vai dar. Só isso, pelo menos na minha experiência com o Senac, poupa muita hora do coordenador. Aí dá tempo dele fazer uma reunião pedagógica, discutir educação, não sei o que, em vez de ficar lá nas planilhas do Excel, calculando hora, aula e tal, e aí ligando, você consegue pegar o C1, você consegue pegar o C2, consegue, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que está facilitando demais a vida. E sabe, Agora, Braulio, pois não. não, Não, por pode favor. falar, por favor. Não, eu ia te dizer assim, né, que acho que o que está mais interessante aqui da nossa conversa, né, é que você está trazendo aqui um olhar crítico, que ele é essencial, né, quando a gente olha para essas ferramentas. Eu até queria aproveitar e te perguntar assim, qual que é o limite ético ou pedagógico, tá? Um dos dois aí, ou os dois até, que você estabelece para que a inteligência artificial otimize a rotina, como você está mostrando aqui para a gente, né? Tá. Como plano de aula, diário de classe, enfim, né? Como você mostrou agora na organização do próprio notebook. Mas como que você faz para não perder a sua autoralidade e a sua identidade única como educador? Olha aí, que interessante. Bom, primeiro, o limite ético dessas IAs, eu vou pular essa parte. Eu acho que é uma discussão extremamente profunda, ela é complicada, ainda mais na minha área, ainda mais na minha área, não, eu acho que em todas as áreas, né? O pessoal tem uma galera que está morrendo de medo, que acha que vai perder emprego amanhã, elas estão realmente poderosíssimas, né? A parte do design, eu vou falar da minha área, a parte do design de vídeo, ela tá assim, foi o que eu falei, né? Eu sei que o pessoal que está assistindo
essa entrevista foi gravada, de repente, um tempo antes. Então, o Braulio do futuro está falando que talvez o que eu estou falando aqui, você já deve estar falando, não, mas tem uma ferramenta que faz isso. Pode ser que tenha mesmo, em coisa de 2, 3 semanas, né? Então, assim, hoje ainda a gente bate o olho nos vídeos de IA, ainda sente ali uma certa, o tal do sintético, né, da artificialidade e tal, mas o bichinho está crescendo cada dia, né? Hoje surgiu outras ferramentas aí que já faz 14, 15 minutos de vídeo contínuo, sem perder ali que a gente fala, como é que eu falo? Mantendo os takes iguais, né? Sem que o ator mude o volume e tudo mais. Essa discussão ética aí, ela é profunda, assim. E aí, Maíra, acho que eu me perdi um pouco no raciocínio. Você puxou a questão ética e mandou para... E eu queria saber como que você faz, né, para Isso, não ter autoralidade na sala de aula. isso, a sua autoria e o seu, a sua pegada mesmo de professor. Isso. Eu acho que é isso. Você tem que estar na aula, né? Você tem que estar na aula. Não adianta, por exemplo, eu ainda estou compartilhando, mas eu estou compartilhando só o notebook, né? Depois você faz um cortezinho, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar o Chrome como um todo, e aí eu vou respondendo e vou mostrando algumas coisas, tá? Para manter a autoralidade, eu acho que você tem que estar lá, né? Você tem que estar na sala. Não adianta você ficar usando um monte aqui de ferramenta. Por exemplo, aqui, continuando aqui no notebook LM, eu estou dando uma aula de edição do Adobe Premiere, então eu subo tudo que é possível do Adobe Premiere e ele vai me ajudando aqui a gerar, inclusive, explicações do futuro do design com infográficos. Tá, aí eu faço um negócio tão bonito desse na IA e mando para o meu aluno e sai de perto? Não, vamos estar na aula, vamos discutir. Vamos ver se realmente essas malhas paramétricas 3D nativas, né, da nova Creative Cloud vai ser funcional. Vamos estar ali com o aluno, não só, tipo, ó, faz aí e depois a gente vê o que acontece, né? Aqui, por exemplo, no 3ds Max, outro infográfico super bonito que ele gerou aqui para mim. Olha aí que bacana, né? Que eu comentei no começo da nossa entrevista sobre a questão de ter que lembrar atalhos, né? Então, a gente joga isso para o aluno, conversa e tá junto. Eu acho que, assim, se você é autêntico, você vai estar autêntico. Não é uma ferramenta que você chega e mostra, sem estar ali do lado, que vai tirar a sua autoralidade da aula, né? É por aí. Cara, que lindo, né? E obrigada de você compartilhar com a gente o seu conhecimento de forma tão generosa e dando exemplos, né? Mostrando para a gente aí as construções que você tem feito. Quero até saber, né? Você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para o pessoal, uma mensagem de Ah, despedida? legal. Legal. Já estamos chegando no final, passou rápido, hein? Nossa, Já estou passou muito rápido. chegando, nem vimos o tempo passar, né? Nem vi, é gostoso falar do que a gente, Sim. não sei se gosta, mas do que a gente se interessa, né? Eu acho que é isso. Olha, eu acredito assim, eu vou aproveitar, vou mostrar mais um pouquinho, e aí eu vou me despedindo aqui, eu quero mostrar a questão dos videozinhos, porque eu acho que os professores eles podem tentar trabalhar com isso em sala de aula, né? E aí a mensagem é essa, não tenha medo da IA, eu acho, não tenha medo de mudar a sua aula. Às vezes as pessoas ficam receosas de fazer os logins em tantas ferramentas, mas, gente, essa onda está vindo e é melhor pegar lá o jacarezinho com ela, né? Porque pode ser que fique complicado depois. Então, assim, ó, esse cara aqui também, acho que pouca pessoa conhece, é o tal do Comet, né? É um navegador. Então, ele me ajuda a fazer coisas desse tipo aqui. Quer ver que bonitinho? Rapidinho. O pessoal vai ficar como uma inspiração para o pessoal aí. Então, deixa eu vir aqui. Olha que bacaninha aqui, ó, que ele fez pra gente. Eu só pedi para ele gerar um minigame, e aí eu vou usar o meu próprio teclado. Ele pergunta qual é o atalho para cortar rapidamente e tal. Aí, ó, eu erro o atalho, enfim. E aí, quer ver, cortar rapidamente os clipes no Playhead, Ctrl K. Você vai fazendo as coisas, ó, aí acerta. Então, assim, é uma brincadeirinha com o aluno,
Mas eu tô lá, tô junto, não mandei para ele, falou, faz aí, depois você fala o que você acha, tá? Então, essa é a inspiração. Usem bastante a IA. Tentem... Você comentou uma hora que é importante ser híbrido, né? Então, assim, é por aí mesmo. Não adianta só passar vídeo também, não adianta só passar game. Tem que ir inventando moda. Essa galerinha aí hoje, eles querem que seja dinâmico, igual o celularzinho deles, né? Tá bom? Muito legal, Braulio. Muito obrigada, né? Obrigada de compartilhar os seus exemplos aqui com a gente, né? Abrir o computador hoje é quase abrir o coração, né? Para mostrar aí o que tem É no, isso. dentro do que a gente faz. E eu realmente te agradeço pela sua presença. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.